Olá, terceiro ano, como que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de biologia, a gente vai continuar falando sobre a circulação e o sistema circulatório humano. Sim, o sistema cardiovascular. Na nossa última aula, a gente deu aí uma introdução sobre as funções do sistema cardiovascular, sobre a sua anatomia, relembramos então algumas coisas sobre a circulação humana e hoje a gente vai falar sobre o controle da atividade circulatória. Para isso, eu peço que você pegue o seu livro de Biologia 360 e abre então na página 722 para a gente falar então sobre esse controle. Gente, o coração humano ele começa a bater logo no primeiro mês da gestação, antes mesmo do sistema nervoso estar completamente formado. O músculo cardíaco é uma exceção dentre os músculos. Ele se contrai sem o estímulo do sistema nervoso. Sim, acreditem em mim. Se o coração humano for retirado e mantido numa solução salina, uma solução com nutrientes, temperatura adequada, ele vai continuar batendo por um certo período. Isso porque o estímulo, para essas contrações acontecerem, vem de células numa região do átrio chamada nó sinoatrial. Esse nó sinoatrial, essas células ficam lá no átrio direito. A gente pode ver nessa figura da própria página 722, perdão. Olha só, aqui no átrio direito a gente tem essa região aqui dessas células, nó sinoatrial. Essas células, elas têm a capacidade de, quando elas se contraem, elas vão gerar e transmitir um impulso nervoso, gente. Esse impulso nervoso, a gente sabe que os impulsos nervosos são transmitidos e eles são transmitidos, olha, nesse sentido de propagação aqui. Então, quando ele se contrai, a gente viu que contração é sístole, né? Então, ele gera um impulso que chega aqui, se propaga aqui nessa região. Então, o que vai acontecer? Vai se propagar pelos átrios, que vão se contrair e impulsiona então o sangue para os ventrículos. E daí então, quando esse sinal então chega aqui no nó atrioventricular, o nó atrioventricular então consegue então se contrair, é um sinal para que ele se contraia. E daí o próprio nó atrioventricular propaga todo esse estímulo aqui por essa ramificação. E daí vai ter a contração dos ventrículos. Isso vai fazer então que a gente tenha primeiro a contração dos átrios, depois a contração dos ventrículos. Primeiro a contração dos átrios, depois a contração dos ventrículos. Sempre nesse ritmo. Primeiro os átrios contraem, depois os ventrículos. Primeiro os átrios contraem, depois os ventrículos. Porque quando os átrios se contraem, chega aqui e daí até chegar aqui nos ventrículos, os átrios já estão se relaxando. Então a gente tem sempre essa contração. Então os átrios contraem, empurram o sangue para os ventrículos. Os ventrículos estão cheios, se contraem, os ventrículos empurram o sangue então para as artérias. E daí então começa de novo, os átrios contraem e empurram o sangue para os ventrículos. Os ventrículos se contraem e empurram o sangue para as artérias. E assim vai a contração do coração. E por isso que você escuta tum-tum, 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 sempre no ritmo. Então, gente, esse nó sinoatrial e o nó atrioventricular são o responsável. Então, quem inicia o estímulo para que o seu coração tenha os batimentos, se contraia, é o nó sinoatrial. Então, esse estímulo não vem do sistema nervoso central. O nó sinoatrial é conhecido também como marca-passo. Então, pessoas que têm problemas nesse ritmo, que tem que ser certinho o ritmo, contração, primeiro átrio, depois ventrículo, primeiro átrio, depois ventrículo, primeiro átrio, depois ventrículo, e exatamente nesse ritmo, precisa então fazer uma cirurgia para a implementação do marca-passo, que vocês já devem conhecer. E daí você fala assim, gente, mas então o sistema nervoso central não tem nenhuma influência? Claro que tem, gente. O sistema nervoso ele é responsável pela frequência cardíaca.
né? Então, o nó sinoatrial, ele dita o batimento cardíaco, o ritmo. E o sistema nervoso central, ele dita a frequência. Se precisa elevar a frequência cardíaca, que a gente chama de taquicardia, ou se precisa diminuir a frequência cardíaca, que a gente chama de braquicardia. Então, se for para elevar a frequência cardíaca, vai ser então o seu sistema nervoso central que vai liberar então mediadores químicos, por exemplo, adrenalina, alguma coisa assim, vai liberar hormônios para que então aumente a sua frequência cardíaca, para que ocorra mais rápido esses batimentos cardíacos. Por exemplo, se você estiver fazendo um exercício físico, se diminuir sua oxigenação do sangue, se você estiver com raiva, com dor, com febre, precisa aumentar a frequência cardíaca. Agora, e quando precisar diminuir a frequência cardíaca? Ele vai, então, liberar outro mediador químico que faça isso, né? Então, por exemplo, quando você estiver em repouso, precisa diminuir essa frequência cardíaca que estava aumentada, né? Então, quando você estava com uma pressão mais elevada e agora precisa diminuir. Então, ele vai, liberar outros mediadores. E qual parte do seu sistema nervoso central que faz isso? Chama centro vasomotor, que fica lá no encéfalo, tá bom? E também o fluxo de sangue em regiões do seu corpo é controlado também pelo sistema nervoso central, que vai então controlar o que a gente chama de vasodilatação e vasoconstrição. Ela vai dilatar ou comprimir os seus vasos sanguíneos, controlando então o fluxo de sangue que vai chegar em cada região do seu corpo, tá? E uma dúvida bem frequente que a gente tem é sobre a pressão arterial, né? O que é esse negócio de ficar medindo a pressão arterial, né? Então, gente, quando a gente mede a pressão arterial, a gente está verificando o funcionamento do seu coração. É uma medida indireta. A gente está medindo a pressão arterial durante a sístole do ventrículo. Por quê? Porque quando o ventrículo faz a sístole, ele se contrai, isso significa que o seu sangue está saindo com alta pressão. E daí essa pressão que o sangue sai, ele vai causar uma dilatação nas suas artérias. E é essa dilatação, essa pressão que o sangue faz nas artérias que a gente está medindo. Por isso que a gente está fazendo a medida da pressão arterial. A gente está medindo quanto de pressão o seu sangue está fazendo nas artérias. Deu para entender por que chama pressão arterial? Então, a gente está medindo a pressão do seu sangue nas artérias durante a sístole do seu ventrículo e durante a diástole do seu ventrículo. Quanto de pressão seu sangue está fazendo nas suas artérias? Durante a contração e durante o relaxamento do seu ventrículo. E daí, então, como que a gente mede isso? Em miligramas de mercúrio, tá bom? É uma medida de pressão em miligramas de mercúrio. E daí, então, gente, a gente tem aquela pressão da faixa do normal, que daí é 140 miligramas de mercúrio durante a sístole, que é a contração, que é a máxima, a 90 miligramas de mercúrio, que é a mínima. E isso tem que ser medido durante o repouso, obviamente, né, gente? E daí, então, há casos de hipertensão, que é quando essa pressão está aumentada durante o repouso. A hipertensão arterial sistêmica, né, que é do sistema todo, né, ou seja, o seu corpo está com uma hipertensão, uma tensão elevada, essa pressão está elevada, geralmente não tem muitos sintomas. Por isso, a gente deve medir a nossa pressão no médico uma vez por ano, tá bom? Pra quê? Pra gente ver se está tudo normal. Porque isso é um dos indícios de desenvolvimento de doenças cardíacas. Gente, a hipertensão arterial é uma doença crônica degenerativa e é a mais comum atualmente nas populações. A população adulta estima-se que 15% tenha hipertensão arterial e não saiba, né? Muitas vezes passa desapercebido. E por que é importante? Porque aumenta o risco de doenças cardíacas, está relacionada a 40% dos óbitos por doenças coronarianas, das artérias coronárias, como a gente viu, que são muito importantes as artérias coronárias e tem uma maior chance de desenvolver complicações, tá bom?
muitas pessoas pensam que não tem muita importância, mas, gente, pode estar presente sem nenhum sintoma associado, tá bom? E as doenças cardíacas podem ter, olha só, um indivíduo hipertenso tem 3 a 5 vezes mais chances de aprender AVC, acidente vascular cerebral. Tem 3 vezes mais chance de desenvolver cardiopatia isquêmica. Tem 3 vezes mais chances de desenvolver claudicação intermitente, ou seja, dor nos membros inferiores ao caminhar. Gente, aumenta muito a chance de desenvolver diversas outras doenças. Então é muito mais fácil a gente tratar a hipertensão no início. E é simplesmente você ir uma vez no médico, fazer aquele check-up de rotina. Ele vai simplesmente medir a sua pressão arterial e ver que está tudo bem, ok? O tratamento pode ser medicamentoso ou não, gente. Às vezes é só mudar hábitos. Ou seja, a gente trata a obesidade, que a gente sabe que é um grande problema no nosso país. Às vezes, reduz a ingestão de sal, aumenta a ingestão de frutas e legumes, que muitos não têm costume, limita a ingestão de álcool, alguns têm costume de ingerir muito álcool e daí precisa reduzir isso aí. Realiza exercícios físicos, nós sabemos que a nossa população é muito sedentária. Reduz a ingestão de gorduras saturadas, nós sabemos que a nossa população também tem a ingestão de muitos alimentos industrializados. Gente, parar de fumar. A gente sabe também que a nossa população tem muitos hábitos fumantes, certo? Ou seja, é ter uma qualidade de vida, gente. A hipertensão arterial está muito associada aos maus hábitos de vida que nós temos. Para finalizar esse capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema linfático, porque afinal, durante a passagem do sangue pelos capilares sanguíneos, os capilares sanguíneos são muito fininhos e a gente viu que quando temos muito fininhos, parte do plasma sanguíneo extravasa, né, gente? Nessas trocas, parte do plasma sanguíneo extravasa, ou seja, seu volume do sangue, a parte líquida, está vazando. E a gente precisa recolher isso e devolver essa parte líquida do sangue. Então, parte do fluido se perde para o interstício, ou seja, para a parte dos seus tecidos. E não tem como isso retornar para dentro do seu sangue, a não ser pela atuação do seu sistema linfático. Vocês já devem ter ouvido falar sobre massagem linfática? Pois bem, sistema linfático. Então, o sistema linfático ele é responsável por recolher esse fluido que extravasou pelos capilares sanguíneos e devolvê-lo ao sistema cardiovascular. Então, eles são vasos que eles correm paralelamente ao sistema cardiovascular. Então, ele também é um sistema fechado de vasos, tá bom? Então, ele tem um ducto torácico aqui, bem perto, né? Aqui no ducto torácico, a gente pode ver aqui na página 724. Olha, vasos, e tem um ducto torácico bem grande aqui. E aqui perto do ducto torácico, ele devolve, então, o fluido, a parte líquida, né? Que ele tirou do nosso interstício, ele devolve para dentro, né, das nossas veias, para devolver essa parte líquida para o sangue, senão a gente vai ficar muito inchado, né, com tanto líquido extravasando aí, tá bom? Então, esse fluido que ele recolhe se chama linfa, tá bom? E daí, essa linfa tem que passar por uma região que chama linfonodos. E para que precisa passar por esses linfonodos? Porque nos linfonodos ele vai filtrar antes de devolver isso para o sangue. Por que precisa filtrar, gente? Porque ele precisa reter células mortas, restos celulares e micro-organismos para devolver para o nosso sangue algo limpo, algo sem micro-organismos, algo que não seja perigoso de devolver para o nosso sangue, porque afinal o sangue vai circular pelo nosso corpo inteiro. Então precisa ter a certeza que aquilo que ele está devolvendo não está contaminado, tá bom? Tem outros órgãos que participam do sistema linfático, como o baço, que vai recolher e destruir partículas estranhas e hemácias velhas, o timo, que parte dos linfócitos, né, nossas células de defesa, participa de diferenciação e maturação, a gente vai ver isso aí mais adiante, as tonsilas palatinas que ficam aqui, né, e as tonsilas faríngeas, que são as amígdalas, que participam da defesa, né, do nosso tubo digestório, respiratório, que é onde entram muitos micro-organismos e elas vão auxiliar aí nessa defesa, tá bom? Gente, por hoje é só. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.